Bom dia a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês para falar sobre Revivado por Sua Palavra. Hoje nós iremos tratar do capítulo 18 do livro de João, Evangelista João. Há três aspectos interessantes neste capítulo. Jesus é preso, Pedro nega Jesus, julgado pelo governador Pilatos. Ao ser preso, Jesus enfrenta o momento mais difícil do seu ministério, acreditando-se que foi o momento em que ele deveria tomar uma decisão muito firme a respeito de tudo aquilo que ele veio fazer pela humanidade, em que deveria salvar o homem. Imaginemos nós que aquele momento foi o momento em que o próprio inimigo se aproximou dele e o interpelou, até fazendo acusações por aqueles por quem ele ia morrer. Eu diria que ele até chegou a perguntar: é por estes que tu vai morrer? Vejam só, eles não estão aqui junto contigo, estão ali dormindo, não tem noção do momento em que tu vive. É por eles que tu vai morrer? Então foi um fato muito interessante, até porque nesse momento o próprio Deus envia um anjo para que pudesse, de uma maneira muito carinhosa, a gente pode dizer, viesse e falasse com Jesus, dissesse que ele não desistisse, porque muitos seriam salvos por ele, muitos aceitariam o seu sacrifício. E nesse momento então ele decide salvar a humanidade, e então ele é preso e é levado na presença perante Anás e Caifás, onde ele foi interrogado por estes dois homens que faziam parte do Sinédrio e que eram sacerdote, somente Caifás, que era sacerdote, sumo sacerdote daquele ano. A outra parte seria Pedro nega Jesus, e aí a gente conhece essa história, né? Que Pedro, ele afirmou em outras vezes que nunca negaria o mestre, ele mesmo daria a sua própria vida, se for necessário fosse, morreria junto com Jesus. Mas não foi o que aconteceu. Jesus havia alertado ele que naquele mesmo tempo ele negaria Jesus 3 vezes. E é interessante quando isso ocorre que Jesus não de maneira nenhuma o condenou. Ele poderia muito bem dizer: olha, Pedro, você foi um irresponsável, você foi um safado, você jurou que ia estar comigo e você não fez isso. Pelo contrário, Jesus olhou para Pedro com muita compaixão, fazendo com que Pedro compreendesse a situação que se encontrava. E o outro aspecto, o último que eu gostaria de falar com vocês, é o julgado pelo governador Pilatos, que foi um outro caso de uma outra pessoa que teve a oportunidade de passar para a história da humanidade com uma outra atitude. Ele poderia muito bem salvar Cristo, apesar de esse não ser o plano de Deus, mas ele poderia não ter condenado Jesus, e ele simplesmente foi, eu diria até certo ponto, um covarde, porque apesar de sua esposa ter alertado para ele não mexer com o sangue daquele homem, porque aquele homem era inocente, se referindo a Jesus, ele não levou isso em consideração e tentou de alguma forma ali, quem sabe, mandar açoitar Jesus e depois liberá-lo, porque não via nele qualquer pecado, qualquer coisa que pudesse, qualquer crime que pudesse ser motivo de condenação imputado a Jesus Cristo. E então Pilatos resolve que
ele lavaria suas mãos com relação a isso e que fosse feito o que os judeus queriam. E aí esse capítulo 18 vem nos mostrando que realmente Jesus Cristo ele não negou a si mesmo, ele se entregou por nós. Ele foi tentado em todas as coisas, eu imagino assim, de maneira muito particular, que foi a maior tentação de Cristo, ter o poder de se libertar e não se libertar, para que pudesse salvar o homem. Que Deus nos ajude a nós meditarmos todo dia nesses aspectos interessantes do ministério de Cristo, onde ele decidiu de uma maneira muito profunda conceder a nós a salvação que nós não merecemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Senhor, obrigado por tudo, pelo teu sacrifício, pela esperança e paz que temos. Nos conceda um dia tranquilo, em tuas mãos, nos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.